Boa tarde, friozinho, gostoso estar com vocês aqui nesse sábado, com essas duas obras maravilhosas, esse espartilho da Lígia que, eu, que eu nunca vi algo tão bem escrito, ela destila a maldade de uma forma tão impressionante, tão contundente, ela vai alinhavando o processo e a gente vai se entrando naquela história daquela menina e vai se contaminando com o processo. Entra no álbum de fotografia, aquelas mulheres, aquele passado, aquela morte, né, fechada dentro de um álbum de fotografia, aquele passado. Quem é que não tem uma história na família para contar, não é assim? É muito lindo aquilo, e a forma como ela manipula aquela menina, a forma a crueldade com que ela vai tecendo, né? Ela vai tricotando aquilo, ela vai enveredando na vida da neta e vai colocando uma máscara na menina, da mesma forma como ela usa a máscara, como usa o espartilho. E, enfim, é de uma crueldade, mas de uma forma tão bem escrita que eu nunca... Esse é um dos contos da Lígia que mais me impacta, que mais me mexe comigo em função da forma como ela traz o mal, da forma como a gente entra no conto e não consegue sair, a gente fica tatuado com aquilo, né? Então é impressionante. Eu sou a Cláudia, eu sou a curadora e a mediadora da Confraria das Lagartixas. Eu sempre esqueço de me apresentar. Eu acho que está todo mundo aqui há tanto tempo e não é, tá? Tem sempre gente nova com a gente. Desculpa, tá? Hoje a gente não vai ter a participação da Casa Frida, a Carla não conseguiu entrar, mas, enfim, é muito bom estar com vocês, ter esse pessoal todo para poder participar. E a gente vai, né, com o filme, né, que nós vamos discutir as ligações perigosas, né, do Chodelot de Laclos, que foi uma obra de arte escrita em 1700 e pouco. Imagina o quanto aquilo está atual, o quanto a maldade está inserida no ser humano desde os primórdios da humanidade. É impressionante como também tem aquela coisa de tecer, de manipular, de violentar as pessoas, de invadir a inocência das pessoas, né? E sempre máscaras, né? Essa máscara social é uma obra impressionante que foi escrita um pouco antes da Revolução Francesa, né? E ela fez um estrago na época, foi proibida, depois voltar, todo mundo acabou lendo no final, mas assim, de uma atualidade impressionante, né? E a Glenn Close está magnífica no papel, o John Malkovich está perfeito também, então essa relação, né? Interessante como a Lígia cita o filme no conto, imediatamente eu lembrei dessa Madame de Merteuil. Nossa, impressionante aquela malva, aquela coisa cruel, aquela coisa que ela envereda. E ela é uma mulher que sobrevive ao machismo da época, sendo pior, né? Ela vai além, ela se supera na maldade, ela se supera na crueldade, ela se supera na coisa da perversidade, né? Ela vai além do processo. E usa máscara o tempo todo, né? Tanto que ela começa com o espelho e termina no espelho, né? E essa máscara vai caindo. E eu acho que as duas obras têm em comum, por incrível que pareça, o amor, né? De alguma forma, esse Visconde de Valmont, ele acaba se apaixonando e esse castelo de Catas se quebra inteiro. E a menina do conto da Lígia também se apaixona, ela descobre o amor apesar dele, né? Dessa manipulação toda com o Rodrigo, que é a avó, né, envereda, que traz essa história, a história da pintura de ser retratada por ele e acabar entrando na vida desse rapaz e alterando a história, mas a menina descobre o amor. E a Lígia deixa o final em aberto, no filme também, Stephen Frears deixa meio que em aberto, né? No livro, na verdade, ela fica cega, é um outro final, é completamente diferente desse final. Ela sofre, ela tem uma doença terrível no livro. Enfim, e é isso. Então, bem-vindas vocês, bem-vindas todo mundo, gostoso estar com vocês. E quem quiser falar, pode levantar a mão,
Está aqui a Luísa já está no verão aí, e a gente está no inverno aqui. Boa tarde. Aqui está fazendo 33, 34 graus. Tá e agora vem uma onda de calor, mas... Não, peraí. Não, só quero ver se a gente vai ficar... Pronto, desculpa, pode falar. Luísa, não, acho que eu tirei teu som. Não tirei, tá certo. Pronto, fala. Eu peço que, por favor, todo mundo desligue o microfone, tá? E só ligue o microfone a hora que vocês forem falar. Desculpa, Luísa, fala, bem. Então, eu vou falar... eu até escrevi porque eu vi o filme e li o conto há algumas semanas atrás. Então, eu fiz, tipo assim, algumas colocações, que tanto o filme como o conto da Lígia põe em destaque a problemática feminina. No conto, é uma análise da construção de uma identidade feminina. No início, através dos olhos de uma criança, e o drama familiar na idade adolescencial, critica a sociedade burguesa através das personagens femininas que vivem atormentadas por um matrimônio forçado, um amor impossível, no caso com o padre, uma mãe judia em um período de guerra e preconceitos, e até a relação de submissão da mulher mestiça, porque ela é escrava e não tem ascensão social, mesmo tendo interesses, no caso da Margarida, ela não tem acesso à cultura. Até o nome da mãe não pode ser aristocrático, coloca como a escrava Isaura. E para ela sobreviver dessa pressão psicológica, né, a Ana Lúcia, é necessário fazer higiene mental. Então, ela fica indiferente a tudo e vê as coisas com o rabo do olho, para ignorar e seguir em frente. E a Ana Lúcia, ela tem medo de enfrentar a vida através dessa pressão, dessa avó matriarca, e descobrir as suas origens, que seria a aceitação do próprio eu, sem preconceitos e racismo. A avó forte coloca a neta em uma situação de reação, mas Ana Lúcia só se liberta quando descobre o amor. E mesmo que esse amor vá à Irlanda, corrompido pelo dinheiro da avó, ela começa a ter coragem para lutar e ver um novo amanhecer. E eu também coloquei que o filme é citado no conto, Relações Perigosas. Já o filme retrata uma sociedade de aparências, um período anterior à Revolução Francesa, onde uma marquesa traída e sem escrúpulos arquiteta um plano com um visconde sedutor e sem moral. No início, os dois personagens, eles usam aquela maquiagem que é para esconder a própria personalidade, essa crueldade e essa forma cruel, né, cruel e odiosa dos protagonistas. Assim como no final, a Glenn Close tira a maquiagem, a máscara, e ela é desmascarada pelas cartas e é vaiada no teatro. E os segredos e as descobertas, elas são os segredos que vão que tem entre os personagens, eles são descobertos através de cartas e correspondências entre os personagens. Apesar de tudo, eu gostei da Glenn Close, porque eu explico, porque ela age de uma forma como em um mundo masculista. Então, ela é uma mulher forte e determinada, que as circunstâncias a fizeram agir assim, para ela poder se sobreviver. Então, acaba tendo uma força de jogo e poder, onde mulheres não têm voz, a marquesa se destaca e rompe esse universo de máscaras e obrigações e uma sociedade hipócrita e imoral. Esse duelo de forças e sedução dos dois protagonistas é como um jogo de xadrez, onde um deles deve dar o checkmate e acaba virando uma guerra entre os dois. Ambos, o filme e o conto, coloca em questão sempre a condição de submissão e opressão da mulher, sem direitos a escolher o destino da própria vida, sujeita a casamentos de conveniência, reprimindo a própria sexualidade, vivendo uma vida de aparências. O título, O Espartilho, representa a mulher sufocando e oprimindo o corpo e a liberdade de viver. Assim como os vestidos da época do filme, a rigidez das barbatanas e da liberdade. Então, eu acho que a gente viu um filme que se baseia num livro que foi escrito há mais de 200 anos atrás.
E o conto da Lígia também foi escrito nos anos 90. Mas, Cláudia, é impressionante como ele é atual, como parece que a condição da mulher de liberdade, de exprimir a própria sexualidade, é ainda um tema recorrente. É como se a gente não tivesse tido a Revolução de 64, todas essas mudanças, o feminismo, porque eu vejo sempre a mulher batalhando por uma condição de emprego e de salário melhor, sendo oprimida no trabalho, sendo desrespeitada por esse machismo, então ela tem que prestar certos... se rebaixar para conseguir um lugar no trabalho. Então, digamos assim, por isso que eu achei tão brilhante as duas colocações, como é tudo tecido e como faz a gente refletir a sociedade como é hoje e como sempre vai ser essa luta contínua da mulher para conseguir seus direitos e ter uma posição. Então, seria mais ou menos essa a minha colocação, a minha contribuição para hoje. Luísa, é impressionante como é atual. Eu fiquei impactada. E não só isso, né? As articulações, né? As dissimulações, a hipocrisia, a aparência, tudo aparência, impressionante, né? As 40 mil vestimentas, todo aquele aparato de ter e não ser, né? E ser exatamente uma máscara, né? Uma marionete dentro das convenções sociais. O papel dela é impressionante. Ela consegue manipular toda a sociedade local, ela é a boa moça, né? Todo mundo acredita, confia nela, mas ela tem uma ferramenta cruel, poderosa, né? Em relação ela teve que se bancar na época, que estudar o outro, estudar pela sombra. É impressionante como ela estuda pela sombra. Né? Ela vai no âmago da... Ela fala até que estudou os filósofos, porque, de repente, é o papel do homem que ela assumiu para se defender, porque ela parece que tem uma citação, quando ela tinha 15 anos, eu não lembro, porque eu vi há um certo tempo o filme, mas eu lembro que há 15 anos teve algum acontecimimento e, na verdade, ela se armou porque ela acaba sendo confidente, né, das mulheres. E, no final, quando até a Cecília, que devia ser virgem, quando ela descobre a sexualidade, ela, entendeu? Porque aí que a gente vê como é o mundo de aparências, é hipócrita, né? Ainda mais na época da Revolução Francesa, naquela época, digamos. E ela é forte, né? Uma pessoa forte. Por isso que eu gostei do papel dela, entendeu? Porque é justificado, porque talvez seja o homem ela toma o papel, ela defende as ideias e se fortalece para isso. Só que ela também tem a fragilidade que é o amor, porque apesar dela ser forte, ela luta com esse amor pelo Visconde, né, que ela não dá o braço a torcer. Até o fim, parece que ela vai se entregar para ele e ela não entrega. Ela fica lá na dela, ela de fibra, mulher de fibra. Então, por isso que eu gostei do papel dela, apesar de ser cruel, ela manipular, digamos assim, mas tem uma justificativa, né, social para isso. É impressionante como ela e tem a justificativa, então, e a gente tem a sensação também que algo aconteceu com ela, né? Houve uma violência contra ela, né? Diferente dessa avó da Lígia. A avó da Lígia, ela destila a maldade, você não vê um passado nela, você só vê aquela capa, aquela arrogância, aquela hipocrisia, aquela manipulação, aquela crueldade, é impressionante. Não que eu queira defender, mas ela sobrevive no mundo de homens e ela supera os homens, né, nesse mundo. Mas obrigada pela tua participação, muito bom estar com você aqui.
Você está aí no quentinho, nós estamos aqui no frio, mas você sempre traz esse sopro de alegria para a gente, viu, Luísa? Obrigada pelo carinho e pela presença, viu? Obrigada a você, Cláudia, e toda a Muito bom te confraria. ouvir. Obrigada, querida, obrigada. Ana Cristina, bem-vinda. Bom te ver também. Olá, boa tarde, Cláudia, boa tarde, confraria. Agora não sei se nós somos a confraria ou a padoca. Não, agora é Confraria das Lagartixas, não tem mais padoca agora, é Confraria das Lagartixas. Nós Ai, voltamos a ser lagartixas. A Oi, Leila aqui. Frades, olá, É. a gente precisa as togas, né? Daqui a pouco. Gostoso te ver. Então, eu acho que quanto à história das ligações, eu já tinha visto, vi de novo. Posso resumir a Isabelle de Martel e o Conde de Valmont, assim, duas palavras muito em voga hoje em dia. Eles são absolutamente desprezíveis e cruéis, né? A gente vê muito acontecer isso hoje em dia em redes sociais, as intrigas. Acho que as ligações perigosas continuam andando pelo mundo a despeito do que nós vimos no Barroco. Agora, em paralelo, eu acho que o filme é um documento fantástico do Barroco, da época do surgimento, não do surgimento, mas do engrandecimento da ópera. A gente vê isso muito na trilha sonora do Jorge Feitão, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dele. E a época dos pintores, do Rembrandt, do Caravaggio, e as perucas, a moda, aqueles castelos monstruosos, né, de Versailles, do Charlottenburg, Escorial. Então, acho que é um documento assim riquíssimo da época, e guerras, né, que também estavam acontecendo, e eu acho que a diversão daquele momento, afora as leituras, o sarau, tudo era essa intriga, tudo. E uma coisa há de se louvar na Isabelle de Martel, uma cabeça de uma inteligência aguçada para o mal, né? Mas realmente uma mulher que tinha lá o destaque dela nessa sociedade machista, como foi bem falado, mas vou me reservar, como eu quero falar um pouquinho do conto, vou me reservar falar um pouco da trilha sonora, que é impressionante assim o retrato da época com as áreas de óperas do Verdi, do Gluck, do Handel. E eu vou escrever para vocês o site do George Feitham, que é esse inglês que eu contei. Ele tem trilha sonora em 102 filmes, inclusive com prêmios como a trilha sonora do Gandhi, que ele fez com Ravi Shankar, e tem um site dele que eu vou colocar, que é o www.georgefenton com Listen. No Listen, vocês podem ouvir a variedade que vai do jazz ao clássico. No caso aqui das ligações perigosas, ele deu uma roupagem nas áreas de óperas, no concerto de 4 cravos do Bach, que toca, que é uma beleza, e excepcional. Agora, eu particularmente, nesse site que tem os discos deles com as músicas, eu chamo a atenção por os filmes chineses e orientais. Então, ele tanto vai do jazz, a música chinesa, oriental, a releitura da música clássica. É realmente excepcional o trabalho desse compositor, com muitos prêmios. Ele ganhou, foi indicado nas Ligações Perigosas, ele foi indicado a vários prêmios, inclusive Oscar, né? Então eu vou escrever o site dele, que vale a
pena, é tão bom, tão bem feito, que cada disco de filme tem trechos de músicas, é muito interessante. E a música realmente é um personagem importante que dá esse colorido todo no cenário. Acho que todos nós sentimos isso. Agora, eu tenho que falar do conto da Lígia, que para mim foi uma viagem, aqueles álbuns de família, As Avós Terríveis. Eu tive uma bisavó terrível de Uberaba, que foi capaz de banir uma família inteira de Uberaba, e cenas assim interessantíssimas, como a gente vê essa avó falando das tias, a Bárbara, que saiu para comprar renda, nunca mais voltou, a Ofélia, que confundiu a magnésia com o veneno, mas a gente vê que ela não suportou a vida de casada depois de um ano. Então, é tão interessante, a Ana faz uma observação que eu realmente nunca tinha pensado nisso, porque a avó dizia: acho que você tem medo de mim. Aí ela pensou, a avó não entendia que era preciso não ter medo para poder justificar o medo. Eu pensei, realmente, como é que a pessoa vai justificar o medo tendo medo? Então ela simplesmente inclinava a cabeça para o lado, em silêncio, naquela desolada submissão. Achei a Lígia realmente ela é impressionante, né? E fiquei passeando, assim, eu tive figuras incríveis de avós, bisavós, inclusive no Rio de Janeiro tem a casa de Laura Alvim, e aqui é um teatro no Rio de Janeiro, na Vieira Solto. E a Laura Alvim, ela era irmã do meu padrinho Álvaro Alvim. E a Laurazinha, como era chamada, ela tinha a história contada por avó, tia-avó, como ela era muito vanguarda para a época, ela queria ser artista, o pai não deixava. A casa dela está lá na Vieira Soto, é o Teatro Laura Alvim. Ela atravessava a Vieira Soto, se encaminhava para o mar, dizendo que ia se matar. A criadagem toda ia atrás dela, ela saía de camisola. Então, tinha assim as histórias. Eu viajei. E viajei também lembrando da minha bisavó Dolores, em Uberaba, que baniu uma família inteira, porque o filho dela era um playboy, ela teve 9 filhos, e um dos filhos, apelidado de Bebê, era um playboy que saiu com um carrinho baratinho, esses carrinhos conversíveis na década de 20, com um vizinho de Uberaba. E, alcoolizado, se enfiou numa árvore. E a minha avó se recusava a acreditar que era esse filho doido que estava na direção, e baniu o vizinho e toda a família da cidade, porque eles eram muito poderosos. Aliás, o enterro desse meu tio-avô foi qualquer coisa, com a Uberaba toda fechada, as putas da cidade de véuzinho e batom acompanhando o féretro. Enfim, gente, eu viajei no conto da Lígia com todas as ligações perigosas e incríveis que podem ser feitas, né? É isso que eu teria a dizer sobre esse filme, essa trilha e esse conto. E Lígia Fagundes Telles, realmente eternizada por tanta capacidade intelectual. Sempre me lembro também dela com as capas desfilando pela São Francisco. E a viagem dela para Istambul com o Gofredo da Silva Telles e o Gofredinho, filho dos dois, e montados em camelos, que foi muito documentado em fotos pela faculdade, enfim. É isso aí, gente. Muito obrigada. E, Cláudia, Lígia Fagundes Telles é qualquer coisa mesmo, né?
Nossa, é impressionante, né, Ana? Meu Deus. E é engraçado, você está contando a história da tua família. E se a gente olha para trás, a história do matriarcado também foi uma coisa, cara. Eu tenho histórias na minha família de arrepiar, né? É impressionante. Eu acho que a crueldade feminina é pior do que a crueldade masculina. A mulher, a mulher trama mais, né? Impressionante, não? Sabe que, falando nisso, meu pai era um médico muito estudioso de Segunda Guerra, e ele disse: a mulher, quando dá para ser cruel, é pior que um batalhão de homens. Então, ele citava a Olha que Fera de bacana. Buchenwaldski. A Fera de Buchenwaldski era uma mulher nazista nos campos de concentração que fazia os abajures com a pele dos prisioneiros em campos de concentração. Então, meu pai sempre dizia: a mulher, eu não sei que tanto a mulher diz que não tem poder porque ela consegue ser horrível. Que coisa, Ana, que coisa, meu Deus, não sabia dessa história, essa é nova para mim. Essa tá, vocês lerem na Segunda Guerra, tinha a Fera de Buchenwaldski, que fazia lindos abajures com as peles dos prisioneiros. Ai, que horror, meu Deus. Ana, não esquece de colocar o link, tá? Que estão pedindo o Vou link. colocar, É gente. muito bom a tua contribuição. Imagina a Ana com a Lígia, né? Imagina, que gostoso isso, né? É como olhar pelo buraco da fechadura mesmo. Que viagem, que viagem. Que E coisa gostosa, gostosa. uma viagem gostosa. Gente, Muito bom. bárbaro. Muito bom. Adorei te ouvir, Ana. Obrigada pelo carinho. Não esquece de colocar o link aí e a história dessa fera aí também para a gente, tá? Para a gente fuçar aí. Obrigada, Ana. Um beijo para você. Leila, você fugiu do frio lá da rua agora. Ah, não é? É bom porque hoje ninguém quer se encontrar por aí por conta do frio, estamos todo mundo aqui aconchegadas, né? Então, contente de estar aqui, um abraço para todo mundo. E gostei muito também das escolhas ali para a votação do próximo discussão. E não vou fazer campanha por Sagarana. Não falo mais nada. Só isso eu digo e me calo a respeito. A gente ia no romance, Leila, mas acabou que vamos terminar Guimarães. Mas ótimo, acho fantástico. E a gente já está embalada, eu acho que vai muito bem, né? Muito bom. Qualquer um deles será maravilhoso. Né? Lembrando que a gente tem um grupo de leitura também de livros, a gente está terminando agora o Grande Sertão Veredas do Guimarães, em parceria com a Casa Frida, e está sendo, né, uma viagem maravilhosa. Estou impactada com toda a energia desse grupo, com as contribuições e com essa imersão que a gente fez no Sertão do Guimarães. Mas vamos voltar para a Lígia agora. Maravilhoso. Bom, como sempre, né, duas escolhas fantásticas, né, maravilhosas. O filme eu já tinha visto algumas vezes, né, porque é um filme que sempre me impressionou, até do ponto de vista, aí para usar, né, um pouco, né, da questão da psicologia, da psicopatia, né? Enfim, se trata, na verdade, dos dois protagonistas, enfim, um relacionamento entre psicopatas, né? Porque os dois, se a gente pudesse fazer uma leitura assim mais superficial, os dois tramam, né? E os dois usufruem de um prazer muito grande, né? Ao trazer mal para o outro, né? Quer dizer, o prazer se concentra aí. Agora, além disso, né, já foram feitas duas análises bastante interessantes. Para mim, para não ter que me estender mais, o que me marca no filme, além de toda a beleza, é um filme muito bonito, né? E ele tem um humor também, nessas tramas todas, né? Tem algumas coisas de folhetim, naqueles
corredores escuros e põe a carta aqui, não pega a carta, o outro pega. E os personagens todos são de uma riqueza incrível. Mas, assim, para mim, duas coisas marcam muito, né? O discurso que ela faz para ele, que, aliás, está até escrito, né, para o Visconde, que a Marquesa faz porque ele nitidamente a admira em toda essa potência, né? E isso que ela diz, né? Ele diz: não sei como você inventou a si própria. E ela conta, né? Me parece que ela é muito honesta ao falar, né? Eu nasci para dominar o seu sexo e vingar o meu. Mas acontece que ela não vinga o dela, né? Ela não vinga as mulheres, ela usa as mulheres e até de uma maneira pior do que a dos homens, porque ela conhece a intimidade e ela as expõe ao seu bel prazer, né? Para poder usufruir de proveitos próprios. Por exemplo, castigar aquele ex lá que a abandonou, né? Aí ela diz vencer ou morrer, e, enfim, já foi contado, né, todos os artifícios que ela usa, né? Ela empreende um trabalho, né, para se construir dessa forma. E ela declara o amor a ele, né? Ela, apesar de tudo, ela diz que o ama, né? E foi a primeira vez que ela teve que lutar, entrar num embate em relação a ela mesma, né? Aqui faço uma interrupção e falo do conto, que é extraordinário. Que beleza de narrativa, que coisa... É incrível, é extasiante, né? Então, assim, pela primeira vez eu gosto muito mais do conto, né? E até do livro, e como nessa relação, né, da avó com essa neta, todo esse aspecto da construção, né, de uma personagem que tem que ser submissa, que tem que atender, que tem que recitar nas festas, que tem que se comportar de uma maneira X ou Y, de acordo com as conveniências, né? A Lígia, entre outras coisas, ela detalha como é feita essa educação, não é? E uma educação é um espartilho também, vamos dizer, do qual é muito difícil de escapar, né? E o poder dessa matriarca, né? Fica algo muito patente. E assim, tem coisas belíssimas que ela diz. Até a morte do avô, ela envelheceu tudo que ela tinha que envelhecer. E a Cláudia sumiu? Não, estou aqui. Ela fala, ela envelheceu tudo que tinha que envelhecer até a morte do avô, e ela fica assim, né, para o resto do tempo, ela fica perenemente daquela forma. Mas eu salientaria, eu acho que as pessoas vão levantar vários aspectos, eu acho que tem uma riqueza tão grande nos dois trabalhos, né? Tem a questão do feminismo, né? Que já foi falado, do poder, né? Masculino, da manipulação feminina, né? Já que a mulher não tem historicamente poder, ela tem um outro poder que é através da manipulação, né? Essa coisa que observa e entra pelos vãos, né? Atua sobre o outro. Mas tem uma coisa nos dois trabalhos que é a questão do amor, né? E do apaixonamento. E aparece nos dois trabalhos, e me chamaram muito a atenção, como libertadores, não é? Tanto no filme, porque o Visconde se apaixona verdadeiramente, né, pela Madame de Trouvel, e ele morre, né? E ao morrer, ele não lamenta, me parece que ele não lamenta morrer, mas ele
se liberta, né? Ele se liberta, ele denuncia e ele faz daquele cavaleiro o seu mensageiro para se retratar, né? Infelizmente, ali no leito de morte, né? da Madame de Trouvel, falando do amor dele e tudo mais. E também a Ana, né, do conto, que é a neta, apesar de toda a estratégia da avó, toda a manipulação, né, de trazer o rapaz para perto de si, comprar, né, o rapaz para poder afastá-lo da neta, ela vence o jogo de xadrez com a avó, né, o embate com a avó, porque ela chega a algo que realmente é fantástico, né? Enfim, o período de amor vivido foi suficiente para seu autoconhecimento, para ver para ver-se vitoriosa, né? E ver-se talvez em aspectos que ela não via até então. E então isso é muito bonito, né? Nos dois trabalhos, né? Eu diria que tanto no caso. E aí, assim, o Visconde, nesse final, ele fica. Eu acho que ele sofre uma redenção, né? À medida que ele, de certa forma, ele renuncia, né? Ele renuncia a esse, entre aspas, poder do mal, né? Depois de já ter aprontado de tudo, né? E sucumbe, mas sucumbe, vamos dizer, ele se liberta, né? Infelizmente, no filme, através da morte, ele, né? E ela, a Marquesa, né? Ela fica arrasada, porque aí ela se entrega à perda, né? Enfim, que até então ela não poderia viver, né? Enfim, desse laço amoroso com ele, porque ela teria que estar sempre no controle, ela não podia ousar, né, abandonar-se a esse laço. Então, são fabulosos, né? E aí a descrição dessa casa, desses detalhes, esse saco de seda, também com as agulhas, com as linhas, é fabuloso, isso é espetacular. Então, assim, o filme é magnífico, mas o conto é espetacular, né? Então, o conto, eu diria, serve para 500 outras leituras, né? Que nós não vamos ter tempo, mas ele vale. Então, é isso. Um abraço grande, muito Leila, bom. obrigada, querida, obrigada. Mas é impressionante esse conto. Eu fico impressionada com esse conto. Assim, me envolveu de uma forma absurda, né? É claro que não é, e ali já é sombria. Agora vocês notem o verde, ela fala sempre no verde. Ela tem várias citações da cor verde em vários contos, né? E o verde sempre traz um mal-estar, essa coisa do enjoo, essa coisa da inveja, essa coisa como se uma coisa de você ter que de não engolir o processo, né? Eu vou até colocar, eu separei as frases que ela fala do verde, eu vou colocar aqui para a gente poder dar uma olhada. Impressionante como ela brinca, ela fala do cinza, ela fala do verde, ela fala daquele amarelo, que ela faz menção ao cabelo do Rodrigo, enfim. Mas o verde é uma coisa assim, que é como se fosse uma coisa vomitiva, na verdade. Né? E a menina vai sair. Billy, né? Billy, parece. Exatamente. Obrigada, Leila, adorei. Beijo grande, para você saudade. vir aqui com a gente. Mas tá bom aqui. Não é? Obrigada, querida. Olha, Lúcia Barros, só um pouquinho, que eu vou passar a palavra para a Lúcia Gama, para que ela possa falar, depois eu passo para você. Lúcia, bem-vinda, Lúcia. Que querida. Que gostoso. Que bom coisa maravilhosa. Que bom. Realmente, o Espartilho, acho que é o melhor conto da Lígia. É lindo, é muito lindo, né? Muito lindo. É uma coisa assim, que você volta para ler de novo e encontra mais um monte de coisas que você parece que não tinha visto, e tão bem, tão bonito, né? É muito lindo, o conto é lindo, lindo. É uma obra de arte, o conto. E
em todos os pedaços, em todas as circunstâncias ali, os personagens e aquela avó terrível, né? Nazista e autoritária, e que tece os comentários sobre a família, que nunca não podia haver uma família mais perfeita do que a deles, né? E ela acaba descobrindo, através da Margarida, que é a menina que trabalha lá, que é negra, né? Acaba descobrindo que há uma porção de coisas que deviam ser mais escondidas, que não deviam ser contadas, né? Como o caso daquela tia que saiu para... Dizem que saiu para comprar renda, mas na realidade não tinha nada disso, né? A outra que tinha vontade de ter um homem, e não o que a tia queria, o que a avó queria passar para ela, né? Então, é muito interessante, é muito bonito. Isso que a nossa amiga contou, a anterior, como é o nome dela? Ana Cristina ou a Leila? A Leila. A Leila contou. Não, e a outra também contou sobre as lembranças que ela teve da família, né? Da família dela, né? Os casos que ela teve da família. É muito interessante isso, porque faz realmente, faz a gente se penetrar no conto, na maneira de sentir, inclusive, das pessoas, porque é muito bem escrito, né? Então, realmente, eu estou muito esquecida, e para mim, assim, é meio difícil ficar lembrando. Mas hoje eu praticamente reli o conto hoje pela terceira ou quarta vez, não sei, de tão bonito que é. O filme, eu não vou nem tentar falar, porque eu acho que já foram faladas as coisas mais importantes, justamente uma verdadeira guerra ali de uma mulher que era atrevida, vamos dizer, para a época, e que conseguia vencer o outro, eu não lembro como era o nome dele, ela é Merteuil, né? E ele, eu não lembro o nome dele. Visconde de Valmont. Isso. E o Choderlos de Laclos, quer dizer, deve realmente ter tido mais outras coisas que ele escreveu, porque realmente é muito interessante, né? O filme é muito bem colocado, né? Uma coisa que eu não curti, porque eu não... Talvez porque eu não ouço muito bem, mas a coisa da música do filme, né? É muito interessante, muito bonito. E que mais? Não sei, Cláudia. Eu gostaria de falar mais coisas, mas eu estou assim... eu vi agora no final que ela chega perto da avó e quase como assim, vendo o fim da avó, né? Parece que a avó está morrendo assim para ela, né? Que ela parece que perdoou o que a avó lhe fez, né? E a avó também dizendo que sempre fez tudo o que achou que era melhor para ela, né? E, sinceramente, querida, eu já estava comentando, o pessoal não aceita muito o que eu digo, mas quando vai se aproximando o fim, as coisas vão se diluindo, a gente vai ficando... Então, é um joelho que dói, é um ombro que parece que não fecha, não consegue cruzar direito, e tudo fica mais fraco. Só uma coisa que faz o contrário, que é a vontade de viver, né? E de gozar ainda alguma coisa dessa vida, né? Pelo meu amor à vida, certo? É muito lindo, querida. A tua escolha foi maravilhosa, claro. Apesar de que ali tinha mais uma coisa para escolha, porque tem no próprio conto, tem o nome do filme, né? Os Liaisons Dangereuses, né? E
E a figura também do namorado do Rodrigo, né? Rodrigo. Que é uma figura muito simpática, né? Doce, né? Uma coisa assim, muito realmente falando. Quando você deixar de ter raiva de você ou de se desgostar, vai ser muito bom, né? E então parece que é enfim, um amor muito interessante. Querida, eu acho que eu vou parando para não falar bobagem, viu? Lúcia, você não fala bobagem, Meus nada. parabéns, querida. Meus parabéns pelas suas escolhas, viu? Tá? Você é Enquanto muito eu puder, especial. É uma vou ficar. confrade maravilhosa aqui, que tem um amor pela vida, porque a vida quer viver, e essa coisa da literatura, do cinema, dessas reuniões, desse bate-papo, isso dá uma energia completamente diferente na vida da gente, Mas, né, Lu? olha, não é só isso. Eu acho que eu tenho mais uma coisa que estou esperando ardentemente chegar dia 2 de outubro para poder ajudar a reconstrução desse país. Que pena Obrigada, que que linda, Lúcia. Obrigada, querida. apagou Obrigada. tudo aqui. Não, dá para ver, você tá no ar, dá para ver você normalmente, tá? Eu não estou vendo nada, está tudo Você deve apagado. ter mexido em algum botão, mas Não, eu não mexi em nada, mas deve ter a- alguma coisa, porque mas a gente está apagou. te vendo. Tá. Mas obrigada pela participação. Mas um abraço imenso para todos, e gostei imensamente de todos os que eu ouvi, que foram os primeiros, e um especial para você, tá bom? E para a Carlinha também. Obrigada, Lúcia. Tudo de Obrigada bom, pela querida. presença. Um beijo para você. E de verdade, ela se distancia dessa avó, ela mata a avó, né? Nesse finalzinho, ela fala assim que a avó é como se a avó estivesse dentro do álbum de fotografia, né? Ah, pode ser. É Eu não bonito. pensei nisso, mas realmente, né? Ela fala isso. E esse rapaz, ele traz vida para ela, ele ensina a se olhar, ela ser feliz, ela tirar um pouco apesar dele ser manipulado depois pela avó, mas ele ensina ela a tirar a máscara, a sentir, a viver, a se entregar para a vida, né? Isso é mais lindo, né? É muito lindo. Eu, pelo menos, li daquela forma, né? Eu li dessa forma, de que ela, de fato, tem uma redenção no processo. Ela consegue se distanciar dessa avó, apesar de que ela quase entra no processo quando ela fala quase, assim, né? com a Margarida, que ela vai lá, ela delata, ela fala, e a Margarida que ajuda ela a entrar na realidade, né? E depois ela fica desesperada, querendo se dar bem novamente com a Margarida, mas a Margarida acha que ela realmente foi uma traidora. Não tem volta. É isso aí. E ela foge. Obrigada, Lúcia, querida. Obrigada pelo carinho, pela presença. Um abraço grande para todas as nossas amigas e queridas amigas. Tá? É muito especial para nós. Um beijo. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Beijo. Beijo, meu amor. Lúcia, bem-vinda, Lúcia. Agora é você. A palavra é sua agora. Olá, boa tarde, Cláudia. Faz tempo que eu não falo aqui, mas venho acompanhando com assiduidade, com muito amor aqui. É sempre muito bom ouvir a Lúcia, minha xará. Eu fico ansiosamente esperando pela fala dela, é muito rica, muita sabedoria aí, né? Eu queria dizer o seguinte, pegando o gancho da... Hoje eu não escrevi nada, vou falar de improviso. Pegando o gancho da Ana Cristina, que falou de uma avó de Uberaba, que eu também tive uma avó de Uberaba, uma avó paterna, e essas avós de uma época em que a gente tinha mais respeito do que convivência, do que vínculo, né? Então, eu acho que as avós atuais são mais próximas e procuram participar mais da vida, né? Dos netos e das netas. Isso sobre o conto, sobre o filme. Eu
eu vi que o filme já vinha passando há algum tempo, nunca quis assistir, porque eu não gosto muito de filme de época. Mas fiquei impressionadíssima com o tema, me enganchei profundamente no filme, porque é um tema com que eu já trabalhei, né? Eu fiz o doutorado na Espanha sobre o tema da violência e discriminação contra a mulher. Então, uma das partes da minha tese foi o período da Ilustração, né? Então, pega um pouco esse período aí que o filme aborda. Eu acho que a abertura do filme já diz tudo, né? Aquela vestimenta, o espartilho, né? A opressão. De um lado, a mulher se vestindo e, de outro, o homem se vestindo, né? E a gente, como mulher, percebe toda aquela aprisionamento, né? Em que ela se sente, e nós, mulheres, de uma certa forma, ainda nos sentimos. Então, eu gostaria, se vocês me permitirem, de apresentar o meu livro sobre esse tema, né? Que é a minha tese doutoral, não sei se vai dar para ver. Acho que não, né? Não está nítido, Luciana. Não está nítida, né? Não, mas eu coloco depois aqui que bacana. no bate-papo. Uhum. A foto é muito expressiva, porque é um quadro do Gaudí, que está lá no Museu do Prado, em Madrid, né? Que é onde eu fiz o doutorado. E é exatamente a mulher maltratada por um bastão, que eu achei assim, muito representativo e simboliza, né, o patriarcado e como a mulher se submete. Atrás tem uma anciã que representa, para mim, a sociedade, que indiferente a toda essa opressão. Que pena que não dá para ver direito, mas... Tirar o filtro, eu acho que dá, Lúcia, é o filtro que está atrapalhando. Espera aí, que eu vou só tentar aqui. Se conseguir tirar... Vamos ver aqui. Acho que agora dá? Melhor, tá melhor. Agora dá. Então, essa foto eu acho muito simbólica, né? Lógico que na hora do livro, da edição do livro, foi pedida licença. Aliás, já tinha domínio público o rascunho do Gaudí. Mas aí, como sempre, eu me engancho muito, né, em alguns filmes, e eu só vou ler um trechinho do livro do Rousseau, Emílio, ou da Educação, né? Ele diz assim, que está no meu livro, está escrito em espanhol, mas eu estou traduzindo. E eu acho que simboliza bem o que... Não exatamente o filme, porque assim, eu não vejo a Glenn Close como... eu acho que ela representa o poder também do patriarcado. A mulher, quando, de uma certa forma, emancipa e vai em busca, ela incorpora um pouco essa ideologia patriarcal, né? Não acredito muito no matriarcado. Eu acho que o patriarcado sempre existiu de uma forma ou de outra. E no livro do Rousseau, ele diz assim, olha, a mulher está feita especialmente para agradar ao homem. Se o homem deve agradar, por sua vez, é uma necessidade menos direta. Seu mérito está na potência, pelo só fato de ser forte. Olha só, assim, embora o Rousseau fosse um ilustrado, né? Lógico que a gente sabe que a ilustração foi feita para homens proprietários e brancos, né? A mulher e as crianças estavam fora desse projeto. Então, ele, quando escreve isso, ele está pensando nesse conteúdo. Se a mulher está feita para agradar e para ser submetida, deve fazer-se agradável para o homem, no lugar de provocar-lhe. A violência dela reside nos seus encantos. Com isso, deve forçar a ele a encontrar sua força e a utilizá-la. A arte mais segura de animar essa força é fazê-la necessária pela resistência. Então, o amor próprio se une ao desejo.
e um triunfa com a vitória que o outro se faz conseguir. Daí nasce o ataque e a defesa, a audácia de um sexo e a timidez do outro. E, finalmente, a modéstia e a vergonha com que a natureza armou ao débil para submeter ao forte. Acho que esse trecho do livro dele dá um toque no tema do filme, porque, embora a gente visse ali a crueldade, a perversidade, ela vestia, ela colocava uma máscara, como você disse, né, Cláudia? Então, e depois, no final do filme, eu interpretei como se ela tivesse tirado toda a máscara dela. Quer dizer, ela teve que se fazer forte para sobreviver a esse mundo dos homens. Só que ela também utilizou, de uma forma cruel, esse poder, né, que ela adquiriu através do conhecimento, e sacrificando e humilhando as outras mulheres. E eu considero atualíssimo esse tema, esse filme, e fiquei encantada, quero assistir de novo, porque tem muitas coisas ali que não deu tempo. E, assim, só para dizer que eu não li o conto inteiro também, porque eu estou ocupadíssima com outras coisas, e fui até a metade, mas, assim, estou impressionada com o conto. Que também o tema, né, espartilha, eu acho que diz tudo. Para mim, comparado ao burca, né, assim, é uma forma de escravizar a mulher, né? A cada época, a cada lugar, existem formas de submeter a mulher, né? Cabe a nós termos um pouco mais de lucidez para sair dessa submissão, né? É isso, essa é a minha contribuição, Cláudia. Obrigada, viu? Que delícia te ouvir! A Lúcia vem de uma linhagem de escritores, que bacana! Depois coloca teu livro aqui, Manuel de Barros, da família da Lúcia, olha que gostoso, né? Que gente, nossa, a Ana com a Lígia, a Lúcia com essa história, que delícia, que grupo, hein, gente? Essas Lúcias aí Obrigada, são muito gostoso. Coloca depois para gente. E eu queria ver essa imagem do Gaudí, você muito bacana, mas muito bacana. Se puder ter um link dessa imagem para a gente poder ver melhor, seria bacana, tá? Muito bom. Tá bom. Obrigada, Cláudia. Um beijo para você. Obrigada. Eu acho também, eu vou na tua, ela é ferida, né? Ela é machucada, completamente machucada, e ela age com uma violência patriarcal. Eu concordo com você também, né? Porque é aquela coisa do masculino cruel, e ela delimita esse tipo de espaço mesmo como se fosse um homem ali, né? Ela detona, inclusive a ascensão que ela tem sobre as mulheres é de uma crueldade, a violência, né? A forma como ela invade a vida dessas mulheres é muito forte, é muito masculino mesmo. Basta a gente pensar que o machismo não está presente somente entre os homens, mas entre as mulheres também, né? Completamente, completamente. As mulheres eram joguetes na mão dela, né? E a perversidade com que ela atua nesse sentido é impressionante. Muito bom, muito bacana, Lúcia. Obrigada. Depois eu quero saber mais do teu livro aqui. Obrigada. Obrigada, obrigada pelo carinho e pela presença. Obrigada. Silvia querida, bem-vinda. Bem, você está sem som. Aciona teu som, Silvia. Está com som agora? Agora tá com som. Bom, boa tarde. Escolhas fantásticas, como sempre, Cláudia. Lindo, conto lindo. O filme eu já tinha visto. Então, tanta coisa importante já foi falada, né? Eu queria acrescentar, se é o caso, falar um pouco da vingança e do limite do ser humano que faz com que tudo isso seja possível, né? Essa consciência do limite, né? Que eu acho que tanto no conto como no filme, né, mostra esse aspecto, né, do ser humano, assim, que o que você faz quando você não tem o que fazer, né? Quando você, né, quando você está violentado, quando você está oprimido, quando você está constrangido, quando você está com medo, enfim, né? O que é que você faz, né? O que é permitido fazer? O que é, vamos dizer, qual é o caminho, né?
E essas mentes que conseguem sentir o prazer da vingança, não é todo mundo que sente esse tipo de prazer, né? Esse é um tipo de prazer que é capaz, que o ser humano é capaz de sentir, né? De machucar o outro, de perturbar o outro, de ter domínio sobre o outro, né? Então, eu acho que tanto no conto como no filme, né? O assunto para mim mais assim mais contundente é isso, é assim, por trás de todo autoritário, todo líder autoritário, tem uma pessoa muito frágil, né? Uma pessoa que se sente muito frágil ou que é muito frágil, né? O que sente essa fragilidade humana, né? Com raiva, com ódio, né? Porque a gente a tem, né? Há muitas coisas que a gente não pode fazer mesmo, né? Então, é quase um delírio assim dela de que ela vai conseguir, né, resolver essa questão da feminilidade no século XVIII, né? Que ela vai conseguir dar um caminho para aquele sofrimento, aquela coisa toda que ela sente, né? Entende? Então, é um caminho quase que delirante, assim, é uma coisa que é inventada, é criada, não existe, porque o prazer é efêmero, né? É uma coisa que você vê que, no fim, né, ela sofre muito, né? Pelo menos, né, no nível de sofrimento que ela consegue, né? E tem um ditado popular que fala que quando você vai matar por vingança, aproveite e cava 2 covas, né? Porque você morre também, né? É inevitável, né, que o sofrimento seja tão grande daquela pessoa que necessita se vingar, né? E eu acho que a avó também, né, ela tem essa manipulação, essa ilusão de que ela pode saber o que é bom para a neta, o que é bom para a família, né? E criar uma história e tudo, né? A ponto de chegar nesse ponto dessa violência que ela fez com o namorado da menina, né? Com a menina, né? Em relação ao namorado, né? Então, eu acho que essa violência toda que a gente viu no conto e no filme, né? Tem a ver com o tamanho, né, da frustração e da decepção de quem está agindo violentamente porque se sente muito violentado pela vida, né? Porque não tem o domínio, na verdade. A violência é essa, né? É a gente saber que não tem o domínio de nada, né? A gente pode ser, sim, né, maltratado, constrangido né? E isso acontece, isso é da vida, né? Então, todo esse filme que mostra o que era o papel da mulher, o lugar da mulher no século XVIII, como é que era isso, que coisa, né, sofrida, né? Mas que a vingança não era o caminho, né? Porque ela só cria mais sofrimento nas pessoas que não têm responsabilidade por essa situação, né? Então, acho que esse é o ponto que eu quis levantar aqui para a gente pensar, é o limite. O limite é inaceitável, assim. Então, as pessoas criam uma forma de resolver isso, mas é uma criação, né? Não há o que fazer, né? Eu senti assim, não sei se é mais uma sensação minha, né? Ele não era de uma estrutura psicopática que nem ela, assim, que fere e não sente, né? Eu acho que ele estava muito encantado com ela, extremamente encantado, né? Não sei, aquela cena, quando ela se declara, que cena mais sensual aquilo, né? Porque ele olha com aquele olhar assim, encantado, a câmera aproxima o olhar dele, né? Dela falando do desejo dela por ele, né? Então, eu acho que ele era muito encantado com ela e ele foi indo no prazer dela, porque o prazer dele era outro, não era vingança, né? Ele tinha aquele prazer de ver, ele fala, que incrível isso, né? Ver essa batalha, né, entre a virtude e o amor, né? Então, ele também queria uma potência que não existe, né? Ele também se sentia impotente diante de uma moça toda virtuosa e que não ia cair na sedução
desse Dom Juan que ele era, né? Assim, de seduzir todas as mulheres, e ela não ia, porque ela era muito virtuosa, né? Então, esse prazer que ele tinha de ter essa potência, de conseguir destruir, né? Os valores dela era em relação à potência dele, em relação a ele ser esse Dom Juan, né? Acho, uma sensação que eu fiquei da personagem dele, né? Mas é muito incrível, né, lidar com essas coisas, muito incrível, né? Que coisa mais profunda, né? Bonito, bonito, lindo. Tudo que você nos proporcionou, Cláudia, de pensar nessas coisas. Obras de arte, né? Tanto da Lígia como o filme, maravilhosas. Gostei muito. Nossa, Silvia, também não tinha pensado dessa forma. Que interessante tua colocação dele, né? No começo ele se mistura, mas na verdade é como se ela fosse um troféu para ele, né? Ela vai manipulando ele, ele não tem a mesma crueldade, Não. Até por ser homem, inclusive, né? É. Essa coisa do Dom Juan, porque ele tinha prazer na sedução e não queria coisas fáceis também, né? Isso, é. E quando aquela hora que ele espia ela, quando ela está tramando aquela coisa que ela manda a moça, fala para a mãe que a moça não sei o que tal, ele fica espiando, ele faz assim, ele quase que não acredita que ela era capaz daquilo, ele falou, mas você é muito perversa mesmo, né? Ele fala para ela. Crueldade, né? Ele não seria capaz de né? engendrar uma coisa daquela. Ele vê que aquilo ali é uma surpresa para ele, né? Mas o prazer, ele embarca, porque o prazer dele é outro. Ela está oferecendo para ele. Ela é, assim, profundamente manipuladora e altamente capaz de compreender o ser humano, né? Porque ela entendia que ele ia entrar na dela nessa coisa de sedução dele. A capacidade de análise que ela tem e a capacidade de analisar pela sombra do outro, né? Ela olhava além, ela olhava fora, ela ia isso dentro. É típico de um psicopata, isso, que ela disse que a oportunidade que ela teve por ser mulher e ser obrigada a ficar em silêncio e obedecer, era dela ficar observando para saber, não o que as pessoas diziam, porque isso não interessava, era o que estava por trás, era o que as pessoas tentavam esconder, né? Então, ela falou que ela se especializou em engodo, né? Então, ela queria saber essa sutileza para manipular. Isso é típico do psicopata, que geralmente são pessoas muito inteligentes, né? E ela entendia ele, ela sabia como que ela ia manipular ele, como que ela ia usar ele, né? Nesse desejo feroz dele de seduzir, né? Porque ela só não contava com uma coisa, Silvia, com amor, né? Com essa paixão que ele acaba se apaixonando por ela, pela moça, né? Então, Por Aí isso ela... que eu acho que fica claro, para mim, pelo menos, que ele não é um psicopata de estrutura. Ele tem sentimento, tanto que ele fica mal de ter feito mal para a moça, né? Ele manda o recado para a moça no final, né? Para ela não ficar tão mal com aquilo que ele gostou dela. A Michelle Pfeiffer, lá que morre, né? Mas ele sente, ele tem sentimento, né? Embora ele seja um canalha. Ele é um canalha, mas ele não é um psicopata, né? E todo canalha precisa se unir a um canalha maior que ele, sabe? Senão ele não tem essa potência toda. Ele é um canalha. Ele tá para qualquer coisa, né? Entende? E a canalha maior ali, a psicopata mesmo, era ela, né? Assim que eu vi. Muito bacana. Nossa, Silvia, obrigada pela contribuição, esse olhar bacana, profundo dentro da história. E é impressionante como essa coisa da manipulação, né? Você vê a Ana Luísa, por exemplo, ela quase se deixa persuadir pela avó, ela começa a usar a mesma máscara, até que ela leva um susto com o que ela vê também, né? E ele também leva um susto. Ele se assusta depois também. Sim. E ele se deixa morrer, ele se mata no final. Ele não consegue continuar. É impressionante. Muito bom.
Obrigada, Silvia, obrigada pela presença, pelo carinho, pelas palavras, pela essa profundidade também na história. Muito bom ter você com a gente, Silvia. Obrigada, querida. Agora, as escritoras, a Ita. Ita, você está melhor, Ita? Ita estava com dodói, né, Ita? O Covid passou por aí, mas você está bem, né? Ótimo, obrigada. Eu não li ainda, ela tem um blog, que delícia. Eu não li ainda a tua história do Covid, mas eu vou passar lá. Vou dar uma passeada por lá para me atualizar com a tua leitura, viu? Depois deixa o teu endereço do teu blog aqui com a gente, Ita. Obrigada, com muito prazer. Olha, eu não podia deixar de entrar, não tenho tantas considerações, mas, assim, todas as falas, vocês estão afiadíssimas, meninas, todas. Está sendo, assim, camada após camada, cada uma mais rica que a outra. O que eu tenho a falar é assim, novamente, palmas para a Cláudia, que faz essas conexões tão perigosas para nossas tardes de sábado. Na verdade, são assim, elas atiçam a gente, não é mesmo? Elas dão gás mesmo. Diferente da Lúcia Barros, que não gosta de filme de época, eu sou apaixonada. Sabe, eu vejo a mulherzinha de chapeuzinho, eu já gosto. E de um cuidado visual, de uma beleza, de uma riqueza, que isso daí eu acho que assim, conta milhares de pontos. E como são dissimulados, não? Todos, sei lá, parece que para conviver no ambiente daquele, o mínimo que tem que ser a carteirinha de canalha, parece que é um pior do que o outro, né? A menininha, a virgem do convento, rapidinho ela entra também. Aquele, nem sei como fala, o rapaz bonito, Keanu, eu não sei como fala o nome dele, o rapaz bonitinho que é professor de música, está tão jovem ali, mas rapidinho ele não é mais só um professor de música, ele está em todas, né? Ele satisfaz a mais velha, a mais nova. Bom, e assim ele vai aprendendo a circular nessa... A mãe da jovenzinha do convento. De repente, o Visconde é o pai daquela menina até, não é? Ele não fala que ele pegou ela há muito tempo atrás, né? Então, é assim, é um maior do que o outro, com muita dissimulação, com muita riqueza, com muito dote, com muita maldade. E o conto, essa vovozinha, meu Deus, que vovó é essa, não é? Mas é ótimo. O negócio dela é assim, a imagem que vamos deixar, né? A única coisa que importa é a imagem. E assim como ela vai descartando, porque aquela menina, a Margarida, é neta dela também. Tem olho verde, não é? Também é neta. E a outra também é neta. Mas como a outra é negra, já é outro patamar. A outra é judia, também é outro patamar. E o importante é manter o que os outros podem pensar. Mas essa avó também é muito infeliz, deve ser, né? Também não parece que ganhe muitas coisas. E quando alguém falou que a mulher é mais perversa, eu lembrei de uma coisinha assim, quando eu sou boa, mas quando eu sou ruim, eu sou ótima. Me parece que são assim as mulheres. Eu realmente vejo isso, porque o homem talvez seja prático, ele vai fazer isso por causa daquele pronto. Ela não, ela quer uma crueldade com mais, sim, de arrancar a pele mesmo para fazer abajur, mas sim, uma coisa
pesada mesmo, é uma maldade mais corrosiva. Bom, é isso. E a Lígia é muito sombria mesmo, não é? Tudo, né? Sempre tem um pezinho numa coisa nebulosa, é sombria mesmo, mas todos nós temos pelo menos curiosidade de entender mais esse sombrio, esse lado sombrio, não é? Acho que todas temos. Eu não acredito em pessoa sempre boazinha e felizinha, não é? Então é isso. Beijos para todas e obrigada por nos aquecer nesse sábado. Eita, que delícia! A Lígia é crepúsculo. Ela fala, ela vai naquilo que a gente não tem coragem de dizer. Ela vai nessa coisa da sombra, né? E não tem como. E todos nós, como você não vai conviver com isso? E ninguém fala sobre isso. Tem uma amiga minha que falou assim, Cláudia, para com a Lígia. Eu falei, que para com a Lígia? Como é que eu vou parar com a Lígia? Falei, não, porque ela vai sempre nessa coisa da crueldade, da maldade. Mas como não? Como é que você vai enxergar a luz se você não vai sem passar pela sombra, né? E ela desnuda isso de uma forma... Ela vai fundo, né? Ela vai assim, a não outra tem misericórdia nenhuma. Ela não tem nenhuma misericórdia. É muito gostoso, é impressionante. E ela não tem, né? Agora com essa partida dela aí, eu fiquei na imersão ainda. Quer dizer, o próximo vai ser Lígia de novo, né? Não tem... Gente, o próximo conto e o próximo filme é uma coisa assim... impressionante, assim, também é impactante. Nossa, mas e é um outro lado, né? Nós vamos entrar num universo infantil, mas é muito bom. Mas é delícia te ouvir, que bom que você está bem. Eu vou lá passear no teu blog, deixa o teu endereço aqui para a gente lá te ver, tá bom? Obrigada. Um beijo, querida. Obrigada pelo carinho, pela presença. Parabéns pelas falas. Essas meninas elas preparam, eu acho fantástico isso. Não é? Que delícia de estar aqui. Eu também fico assim, feliz, esperando. Eu falei, cadê? Como não vai falar? Cadê? Não veio. Eu falo, como não veio? Como é que eu vou ficar sem isso ou aquilo? Enfim, é muito bom, é verdade, é uma delícia, né? A gente vai, as camadas vão é um caleidoscópio, as coisas vão se desmontando e se remontando novamente. É verdade, muito bom. É verdade. Obrigada, Ita, querida. Um beijo para você. Obrigada pelo carinho. Obrigada igualmente. Beijo. Ivana, boa tarde, Ivana. Bem-vinda. Boa tarde. Eu realmente vou começar elogiando, porque é o meu segundo encontro aqui, né, assistindo. Eu fiquei impressionada no primeiro. Acabou o encontro, eu falei, gente, eu nunca vi tanta coisa linda sendo falada. Fiquei de primeira de quietinha, porque eu falei, nossa, fiquei até com vergonha. Falei, não vou falar, porque vou falar besteira. Então, vou, né, aos pouquinhos me apropriando. Mas hoje eu já me senti um pouquinho mais confortável e eu vi falas maravilhosas até agora, né? Essas duas últimas foi bem ao encontro do que a minha leitura, né? Tanto do filme quanto do livro. Porque apesar de toda a perversidade e crueldade que efetivamente a gente percebe, o que ficou para mim foi o seguinte: tanto a avó quanto a Marquesa, elas são sobreviventes. Elas querem sobreviver. Ivana, só um pouquinho. De fato, o teu som deve estar baixo. Vê se consegue aumentar teu som no computador. Que eu também estou achando e o pessoal está aqui falando. Melhorou? Eu acho que não. O microfone. Deixa eu ver se assim melhora. Melhorou? A Márcia está aqui. Não melhorou. Você tem a técnica de aumentar o som? Pois é que eu estou com o microfone. Ah, entendi. Não tem como falar sem o microfone? Geralmente é o microfone. E sem o microfone... Ficou ótimo. Agora sem o microfone. Então vamos lá. Então vamos voltar. Estou muito contente de estar participando desse grupo. Fiquei encantada depois da nossa primeira reunião, que foi a última que eu assisti, a minha primeira reunião. Tantas falas bonitas. Acabei assim encantada. Comentei com várias pessoas de outros grupos que eu participo. E eu fiquei quietinha, falei, não vou falar nada, agora eu já me senti um pouco mais à vontade de conversar,
e compartilhar com vocês uma opinião do que, para mim, foi a leitura, tanto do texto quanto do filme. Apesar da perversidade e crueldade que é clara, né, em ambos os casos, eu acho que ambas são sobreviventes, elas querem sobreviver à vida e às traições. Primeiro, a Marquesa teve a questão do marido, que traiu ela, e ela queria se vingar a qualquer custo. E essa avó também, ela sofreu uma traição. O filho casou com aquela moça que ela não queria, né? Ela, em todos os momentos do texto, ela fala que a menina não é da família da mãe, é da família da avó. Ela tem o andar, ela tem o olhar. Só que, com o passar do tempo, isso vai se modificando. A menina vai resgatando essa mãe que ela também não se lembra, e ela vai se tornando cada vez mais judia. A culmina naquela reunião que a avó está recebendo um monte de amigas, elas começam a falar da guerra, e a menina já estava ciente da realidade em que ela vivia. Então, assim, com toda essa situação de crueldade que todos falaram e que realmente é uma coisa que, de repente, apareceu mais no texto, todas as duas, na verdade, se sentem muito mais vítimas dessa sociedade do que mais. E aí, uma das últimas frases que assim, eu guardei muito no fundo, que a menina pensa da avó, ela diz assim: eu sabia que no fundo ela me amava, mas por que esse fundo era tão fundo assim? Era só isso que eu queria falar. Que tipo de amor é esse, né? Exato, muito fundo, mas era um amor de sobrevivente, né? Era aquilo que ela sabia dar, na verdade. Ela achava de fato que estava fazendo bem para a neta, né? Ela acreditava piamente naquilo, aquela invasão, aquela história, e mantendo a família, né? Sim, agora, sempre. A família era aquela que podia ser falada e a que não podia ser falada. No entanto, a avó queria só aquela que podia ser falada, porque era a única maneira de sobreviver dentro daquela sociedade, né? Da nossa sociedade, na verdade, que pouca coisa mudou, né? Agora, o chá também, as reuniões, né? Que ela fazia, que a mina ia declamar, né? Toda aquela... Que coisa, como ela se modifica, como ela vai se transformando. Quando na verdade, a Margarida é que liberta ela dessa prisão, né? Ela estava completa. E o jogo de xadrez ali, quando ela fala do cavalo, que aquela avó fala, escuta, reage, né? Ela reage da forma como ela quer que ela reaja. É impressionante. E ela esperava a ajuda da avó, né? Aquele olhar de busca, de me socorre, você é minha avó. Né? Mas, na verdade, a avó ali não era uma avó, era uma Rodrigues. Não acho que era Rodrigues o nome, não era? Não, ela não é judia, ela é Rodrigues inteira, a avó fala. Ela é Rodrigues inteira. E os sonhos da menina, o que é aqueles sonhos? Olha a Lídia entrando no inconsciente das pessoas, trazendo todas aquelas histórias. Meu Deus do céu, a forma como ela traz aquilo. É impressionante. Mas que bom que você está aqui, que bom que você falou com a gente. Ivana, bem-vinda à Confraria das Lagartixas. É muito bom ter você aqui com a gente, gostoso te ouvir, tá? Participa sempre. Tem outro grupo que está se montando, vai se montar agora, depois, vai se formar agora, desculpa. Depois da última do Guimarães, se quiser participar, vai ser bem-vinda. Certamente. Está em votação ainda, está quase ali. Apesar de ter gente torcendo aqui pelo Sagarana, né? Mas está em votação ainda aqui. Obrigada, viu, Ivana? Seja obrigada, um beijo grande para todas. Beijo para você, querida. Obrigada. Terezinha. Bem-vinda, Terezinha. Terezinha está com a gente também no grupo do Mulher Sertão. E que bom que conseguiu participar também. Bem-vinda. Foi possível. Gostou. Eu queria destacar, muito obrigada, falar da maravilha das duas coisas, que foi encantada, tanto o filme como o conto. Já conheci os dois, mas não me lembrava mais. Então, foi muito bom essa relembrança. Agora, falar mais um pouco do conto. As características da avó em relação à mulher, que foi, por muitos e muitos anos, o pensamento, né,
coletivo em relação à mulher. Vou ler frase do texto. Tamanha curiosidade enervou minha avó. Esta menina já está parecendo uma intelectual. Quanto mais souber, mais infeliz será. A outra frase do mesmo sentido. É no que deu. Isso de ficar lendo esses romances enojados de moça pobre que se casa com um primo rico, eu sabia que essa maneira de leitura não ia dar certo. Passo a chave da estante e acaba essa brincadeira. Olha, tem que tolher o aprendizado feminino, né? Outra coisa da posição da mulher, do pensamento dela, nazista, né? O rádio ligado, transmitindo notícias do mundo, prestes a mergulhar na Segunda Guerra. Quando chegava a hora da transmissão de programas musicais, aproveitavam para conversar. Falavam todas ao mesmo tempo. Só minha avó conseguia ordenar um pouco os assuntos que acabavam sempre em política. É o homem do século, dizia minha avó. Falava de Hitler. Né? E escravagista, de alguma forma. Isabel. Tornarei as providências. Menina pretensiosa. Agora quero uma preta retinta, com a tradição da raça. Princesa Isabel. Pois sim. Queria que vivesse ainda para ver em que situação ficamos com os seus sentimentalismos. Olha como que era o pensamento, que é ainda um pensamento muito atual. Se a gente for olhar, né? As pessoas ainda falam muito sobre isso. E tem, assim, coisas assim, frases maravilhosas no texto, né? Mas tive medo ao descobrir o medo alheio. E ela fala do medo também, aquela frase que vocês já falaram, né? O medo de ter medo, né? Por isso que a pessoa tem medo. Ela não entendia que era preciso não ter medo para poder justificar o medo. Como justificar o medo? Agora, aquele final é lindíssimo, maravilhoso. São duas frases fantásticas, né? Antes de sair, abri a janela. A Via Láctea palpitava de estrelas. Respirei o hálito da noite. Logo iríamos amanhecer. É isso. Muito obrigada, viu, gente? Adorei. Esse final, Terezinha, o que você achou do final? Me fala o que você achou desse final. Olha, eu achei assim... Na realidade, eu imaginei que a avó estava morrendo, mas não tem isso escrito, né? Caminhava para isso. Mas eu imagino que seja uma libertação dela também. Peraí, agora eu já sei meu caminho. Por isso que ela fala, logo iríamos amanhecer. Esse amanhecer seria começar um novo dia. Né? Ela fala que ela vai embora, né? Então, Sim. eu acho que nesse conto, explicitamente, né, dentro da minha visão, ela tem a redenção. Né? De alguma forma. Ela fala do amor, e a forma como ela fala do amor não interessa, não está aqui mais, não aconteceu, não vingou, mas eu conheci, né? Foi uma nova perspectiva de vida para o mundo da menina, né? Eu achei impressionante isso também. Ela não agiu como a avó, ela não teve aquela raiva que a avó tinha de tudo que ela fazia. Ela simplesmente aceitou aquela situação, mas sabendo que ela poderia ter uma vida, né? Ela poderia agir diferente e ter uma vida diferente. Ela fala que ela vai embora. E quando a avó ensina para ela não olhar, né, para as pessoas que estão necessitadas, aquela frase, aquela passagem, o que é aquilo? Meu Deus! Eu até marquei aqui, mas eu não estou sabendo mais. Fala dos mendigos, né? Que as pessoas estão no precipício, que ela fala que ela está comendo carne de vaca e ela fala que não quer porque matou o boi e ela fica... Mas pensa na borboleta nessa passagem. Ela fincar a borboleta. Ela está na aula de ciência. Não, quando você estiver comendo a carne do boi, você pensa que no alfinete da borboleta. E ela fala do abismo, que ela se distanciar do problema do outro. Que coisa impressionante. Como é que a Lígia traz, né, tanta essa condição social que a gente vive, esse alinhamento, né, esse distanciamento
distanciamento da vida real, né? O filme e o conto tem aquela coisa de não viver a vida de fato, né? Não existe uma realidade na vida de nenhum deles ali, né? Um alinhamento total do processo. Né? A menina que ela foi enxergando as coisas através primeiro dos olhos da Margarida, né? A Margarida foi contando a realidade para ela e ela foi percebendo como podia, porque o Rodrigo também ensinou para ela muita coisa. Aquele Rodrigo todo desleixado, que não ligava muito, mas ele tinha uma coisa de ensinar para ela sobre a vida, né? É bonito, é verdade. Ele ensina a se olhar também, né? A chorar, a sorrir. Ele fala, você pode sorrir, ele fala, né? Aqui, higiene mental, eu coloquei aqui, ó. Aprendi desde cedo, eu coloquei. É da higiene mental que ela fala, para se distanciar dos processos. Né? Muito bacana. Muito bom. Delícia de ouvir. Tivemos uma grande escritora, ela ficou aí para nós. Pois é, né? Ela vai ficar dentro da gente o tempo todo, né? Essa é imortal completamente, né? Uma delícia. Que delícia poder. E atual, né? Você pega um conto de 78 que foi publicado, super atual. Agora, o Chodelão de Lacros, ele só escreve um livro, ele não escreve mais nada. Eu vi isso, só tem um livro. Não, alguém falou que ele escrevia, acho que foi a Lúcia. Parece que ele escrevia textos curtos, mas foi poesias, uns poemas, ele não tinha, mas livro foi só um que foi publicado, né? Esse livro foi publicado. Mas é assim, impressionante. E como é atual, né? Então, vamos falar que essa coisa da maldade, a manipulação, a coisa da politicagem, né? Aquela podridão da dissimulação, da hipocrisia, do cinismo. Como o ser humano é aquilo. A gente fala, né? O mundo mudou muito, nós ganhamos muitas tecnologias, mas o ser humano não mudou. Você pode pegar o de 1500, 1700, é a mesma coisa. É isso mesmo. Né? Nós somos bichos, né? Tem essa coisa da escuridão. Terezinha, delícia te ouvir. Obrigada pela presença. Obrigada a vocês por esse momento maravilhoso. Nossa, é muito especial também, muito querida. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Nada. Marli, bem-vinda, Marli. Muito obrigada. Dei uma sumida, mas voltei. Pois que saudade de você. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Estou em Uberaba, deu até vontade de pesquisar essas histórias, né? Não sou de Uberaba, mas moro aqui já há 40 anos. Deu vontade de pesquisar essas histórias nessa cidade de tantos coronéis até hoje. Mas o que eu quero contribuir está mais ou menos nessa linha que você fechou agora, Cláudia. E eu pensei tanto o filme quanto o conto muito pela relação entre caráter e sexualidade. Nós somos, assim, seres, né, de ancestralidade, nós somos seres de tradição. E eu acho que a arte, você vê, um filme que retrata um romance de 1700 e pouco, um outro conto mais atual, e se a gente for fazer uma relação com outras artes, o que a gente percebe? É tudo muito atual. É tudo muito atual porque, na verdade, retratam uma coisa só. Enquanto seres humanos, estamos sempre envoltos nessa questão de como lidar com a nossa sexualidade. E eu acho que o filme traz, né, como se lidava com essa sexualidade na época, onde ainda havia uma certa censura, onde ainda havia um certo recalque, em que essa sexualidade ela ficava por debaixo dos lençóis, vamos dizer assim. E o quanto que hoje, né, nós estamos vivendo essa mesma modalidade de vínculos esgarçados, de relações destruídas, de relações volúveis, de relações perversas, só que num outro contexto, sem tanto recalque. Acho que depois desse período, né, pós-revolucionário, onde a soberania deu lugar a outras fontes de poder, quando nós temos que lidar com um governante que não tem esse poder para nos identificarmos com esses limites, com censura, com recalque, onde tudo se torna possível, eu acho que fica mais escancarada ainda essas relações perversas.
né, onde fica muito mais escancarado esse caráter desviante, né, onde a sexualidade ela aparece, mas não mais de forma camuflada, mas enquanto perseguições, enquanto destruição, enquanto essa necessidade de anular tudo que é diferente, tudo que foge a um modelo de regra ditado como o normal, como normalizante. Então, sujeitos sendo perseguidos, sujeitos sendo mortos, assassinados, e cada dia mais nós voltamos naquele modelo, né, de olho por olho e dente por dente. E eu só queria só para finalizar, dizer que as mulheres não são mais perversas, né? É muito perigosa essa fala nossa, ainda mais se tratando de mulheres. O que diferencia é que todos nós temos uma condição destrutiva e outra amorosa. Eu acho que o que diferencia em cada sujeito, isso se manifesta de uma forma. A diferença é que as mulheres elas têm que batalhar muito mais, né? Que, como dizia Lacan, a mulher não existe. Se a gente pensar nesse modelo de censura, que temos que lidar com um modelo que interdita, a mulher não tem o chamado dito falo. Então, para a mulher é tudo mais difícil. Para o homem que já tem o falo, que ele vê na própria genitália, algo externalizado, fica tudo mais fácil. Por isso que muitas vezes algumas mulheres infantilizadas, elas se submetem a esses homens, mas elas se submetem com essa ficção de que elas precisam de ter um falo. E eu acho que o filme retratou muito bem isso, né? Um homem fixado numa mulher que não passava ali de uma mãe castradora, se iguala a ela e ambos vivem ali numa perversão, numa patologia que não tem fim. Cadê o pai, né? Cadê os governantes que interditam? Cadê os modelos que interditam essas nossas loucuras? Não estão tendo. Por isso que nós estamos aí sem recalque, matando, devorando, destruindo e assim por diante. Então, as mulheres não são perversas. Eu acho que algumas são, assim como alguns homens, só as formas que são diferentes. As mulheres são mais histéricas, é mais do feminino, então fica mais evidente, é mais para fora. Os homens vão mais pelo lado obsessivo, é no escondido, não está tão deflagrado na sociedade. Eles estão escondidos na política, atrás das gravatas e etc. e tal. As mulheres teatralizam mais pela própria histeria. Acho que é isso. Posso parar por aqui. Bacana, Marli, obrigada pela fala, essa coisa das mulheres, né? de aparecer mais, a emoção se aflora muito mais na gente, né? É verdade, a gente não manda recado, a gente não está escondido nos processos, né? É impressionante isso. Mas existem mulheres e homens também, né? Essa coisa do machismo no feminino é uma coisa impressionante, né? Essa voz que não se cala, que se sobrepõe ao outro. E eu acho que o filme tem uma perversidade em relação ao assédio, ao estupro, à violação do outro, do corpo do outro. E isso, no final das contas, é impressionante como ele traz isso, se transforma num gozo coletivo. Sim. É um gozo que não cessa, né? As figuras são muito fálicas. Então, as relações são relações de objetificação, não são relações de sujeitos, né? Quando vê a possibilidade de uma diferenciação, uma relação de sujeitos, o que acontece? Eles enlouquecem, não dão conta, porque, na verdade, estão acostumados a relações perversas, que são relações de objetificação. O outro só me serve naquilo em que ele possa suprir o meu gozo eterno, incansável. Bacana, Marli, obrigada, viu? Obrigada pela Imagina, eu que agradeço a todos vocês. Obrigada. Obrigada. Adalberto, boa tarde, bem-vindo, Adalberto. Está aqui, estamos nós dois aqui batendo papo, aqui colocando frase, está aí de cachecol, quentinho, bem-vindo. Olha, o gorro foi tricotado, ainda bem que não é verde, né?
Bem-vindo, Alberto. Voltei depois de alguns meses de trabalho e também de não muito interesse pelos filmes. Eu sou que nem a empregada, a afilhada lá do conto. Sou sincero, não vou fingir que foi só os meus atrapalhos pessoais, não. As obras também não me interessaram muito, daí eu uni as duas coisas. Mas agora aqui eu estou apaixonado, porque senão eu não posso deixar de participar, porque Lígia Fagundes Telles, eu devo ter alguma conexão com a Lígia que eu não sei explicar. Que bonito. Eu gravei os atrapalhos que fiquem para lá, e eu aqui está muito frio, está 8 graus aqui no Rio Grande do Sul. Nossa. Térmica de 8 graus e está caindo muito rápido. Eu acredito que daqui a meia hora já vai estar a sensação de 6 e na madrugada dizendo que vai ser 0, sensação de 0 graus. Então eu estou aqui com uma taça de vinho. Eu gosto dessas simbologias, elas me fazem bem a alma e vamos nos sentir todos brindados e acolhidos. Pegando a fala da Marli, né, que falou por Marli. Eu tenho um problema com nomes. Eu não vou falar sobre isso que ela falou, mas só me ocorreu que eu acho que grande parte disso que a gente vive hoje é muito fruto desse narcisismo que nós estamos vivendo, que o neoliberalismo nos colocou. Hoje, no neoliberalismo, até falei anteriormente em outros grupos e grupos de leitura, acho que até no Instagram já falei sobre isso, nos coloca nós, os sujeitos, como o objeto, como o produto de consumo. Está aqui, ó, a relação. Né? A gente está na prateleira, não é mais meramente o carro, o televisor, a roupa de marca e de grife. E eu acho que tem muito a ver também com isso. Eu acho essa relação que a gente está travando de narcisismo, de ego, a troca com o outro está muito atrapalhada, está muito... eu estou tentando melhorar aqui, eu vi que o pessoal está reclamando do som. Tá falhando um pouco, Adalberto. Estou tentando melhorar a conexão aqui. Melhorou? Melhorou. Também eu acho que a questão é essa, da questão do outro. A gente está precisando de muita trocar com o outro. A gente está num mundo muito em que as pessoas falam sobre si mesmas, e não querem escutar as histórias umas das outras. A gente está muito em sociedade nesse tecido, assim, eu sinto muito isso na convivência social, principalmente nesse pós-pandemia. E eu já pego um gancho sobre isso, porque eu justamente pensei, mas o que eu vou falar sobre a Lígia, né? Eu me identifico tanto com ela. Daí a Ana Cristina, bem cedo, bem no início, falou sobre as identificações dela, e eu também tive identificações e fiquei assim, ó, bom, eu não gosto de ser autorreferente, né? A autorreferência parece uma coisa muito estranha, mas eu sei, alguém já abriu o caminho, já abriu a picada aí, então vamos adiante, né? Eu gosto sempre de trazer uma contribuição literária. A Lígia foi a primeira pessoa que eu participei do teatro. Meu primeiro teatro na vida foi um conto, A Presença da Lígia. Eu sempre falo sobre isso. E a minha paixão por ela se deu ali, com esse conto. E a Lígia fica na minha vida com a contribuição literária dela, uma amiga de um outro grupo de literatura, aí de São Paulo também, ela é farmacêutica, eu conheci ela num grupo de literatura agora na época da pandemia. E ela me disse ela me contou esse trecho, que a Lígia deu numa entrevista, que ela ia de sacola, carregando sacolas com compras, há não muito tempo atrás, alguns anos atrás, voltando para casa, e um jovem começou a segui-la. E ela começou a apurar o passo e ficar um pouco impressionada. E o jovem continuou seguindo e apurou o passo. E daí ela começou a pensar em dar uma corrida, porque aquele jovem não parava de seguir ela, até que ela cansou, virou para trás e cumprimentou e disse: escuta, você quer alguma coisa? E ele chegou nela, o jovem chegou nela e disse assim: Lígia, eu te amo, gritou, Lígia, eu te amo, e saiu correndo, e ela não teve mais o que dizer, porque ele virou as costas e saiu correndo, e eu brinquei com essa minha amiga, eu digo, era o meu espectro, era o meu clone, não tenha dúvida disso, porque eu teria feito a mesma coisa. Eu tenho uma paixão por essa mulher incrível. E a Lígia, ainda trazendo um pouco sobre literatura, a Lígia foi uma das pessoas mais politizadas, uma das escritoras mais politizadas que nós já tivemos na história do Brasil. Pode não parecer, pode parecer que ela costura isso disfarçado,
mas ela nunca escondeu isso. Quando ela escreveu As Meninas, ela escreveu a parte da ditadura, a parte política, lá pelo capítulo 30. Por quê? Porque ela sabia que os censores iam ler e iam travar. Então, o que aconteceu? Os censores liam até o capítulo, até a página 10, o capítulo 30 não, perdão, a página 30. E o censor leu até a página 10 e achou uma nojeira, não entendeu nada, achou uma chatice, uma coisa sem sentido e liberou. Então, a Lígia sabia também desse tecido e dessa hipocrisia e como lidar com esse tecido ditador social que nós temos e por vezes, é um tecido perverso, como já foi citado aí muitas vezes. Eu me identifiquei demais com esse conto, por isso que eu disse que eu não... Aí vem a segunda parte, que não é a parte literária, é a parte mais pessoal, que é a questão de que eu fui criado numa família que o pai da minha mãe, o meu avô materno, ele negou que ele era negro, filha de uma negra, durante grande parte da vida, né? E pelo lado do meu pai, que é da outra parte do Estado, a negação dos judeus. Eles esconderam, entraram no Brasil e até a minha adolescência, até a minha juventude, eu engoli um conto de que nós éramos descendentes de italianos, e não somos. Eu não achava a origem do nosso sobrenome, e a origem do meu último sobrenome é judeu-polonês. E eles escondiam isso por causa da perseguição. Então, a primeira coisa que eu noto nesse conto, que eu notei, com que eu me identifiquei, que é a questão justamente da anulação, o quanto a perversão, que eu não estou julgando aqui os méritos, porque a gente vive numa sociedade de muitos julgamentos, muita crítica, né? O mérito, se é por sobrevivência, se é por o quê? Mas a anulação das identidades, como se anulam identidades, né? E isso se constrói muito no nosso tecido social brasileiro. Eu acho que é atual por isso. A Lígia fala muito ali de Hitler. A avó, tanto que o namorado que ela arranja antes dela comprá-lo, ele brinca, ele faz um sarcasmo muito seguido com a Ana Luísa, né? A vovó nazista, né? A gente tem isso no tecido social de volta atualmente, né? Isso está aí, está surgindo, e eu acho que tem muito a ver com a última fala, que eu acho que é justamente essa questão de por que nós estamos tanto numa sociedade de aniquilação tão premente, né? De medo, né? Eu acho que são as identidades que estão sendo arranhadas nesse momento. Eu até tenho dados aqui. Eu, como homem gay, eu estou muito assustado com o tecido que está... Eu sei que a maioria são mulheres aqui, e já vem com uma história construída de debates e tal, e eu me inseri aqui. Então, você fala muito em homem e mulher, mas eu, como homem gay, eu me assusto muito, porque o que eu vejo aí do homem gay não é muito diferente, e eu acho que eu já trouxe aqui em outros encontros, é machista. Não pense que na mídia, a mídia faz um auê todo porque a mídia quer consumo. A mídia precisa que esses homens e que essas mulheres de um outro nicho, porque a gente vive numa sociedade capitalista, uma sociedade consumista. Então, eles precisam que existam eventos voltados para esse público, para esse nicho, que se consuma muito nesses eventos, nesse público, nesse nicho. Mas, fora isso, fora esse auê todo, nas relações cotidianas, existem relações de muita perversão. Não é esse amor todo, essa florzinha toda. Os homens, o homem gay, em geral, principalmente aqui no Sul, é extremamente machista, extremamente misógino. E acaba bordando esse retalho, esse bordado, né, cosendo essa linha desse tecido social também, do que a gente tem vivido. Eu tenho dados aqui do Observatório do Terceiro Setor. Eu vou desligar a câmera um pouquinho para ler, né, se vocês me permitem, do que está acontecendo atualmente. Eu acho que a gente fala que atual é atual. Só um pouquinho que eu vou... O mapa elaborado pela antropóloga Adriana Dias, que se dedica a pesquisar o neonazismo no Brasil desde 2002, mostra que existem pelo menos 530 núcleos extremistas no país.
um universo que pode chegar a 10 mil pessoas. Isso representa um crescimento de 270,6% de janeiro de 2019 a maio de 2021. Entre os grupos extremistas, os neonazistas são a maioria. Adriana explica que eles têm semelhanças entre si. Abre aspas. Eles começam sempre com o masculinismo, ou seja, eles têm um ódio ao feminino e, por isso, uma masculinidade tóxica. Eles têm antissemitismo, eles têm ódio a negro, eles têm ódio a LGBTQIA+, ódio a nordestino, ódio a imigrantes, negação do Holocausto. Eu acho que está tudo muito linkado, né, ao que é essa realidade que a gente está vivendo. Eu acho que a Lídia é uma grande mulher e nos traz... Ela está viva, eu não consigo acreditar que a Lídia morreu. Muito obrigado, desculpe se eu me estendi demais. Obrigada, Adalberto, obrigada pela contribuição. Eu acho que esse conto da Lígia fala um pouco sobre tudo, né? Da coisa do racismo, da coisa do nazismo, da coisa do preconceito, dessa empáfia, desse patriarcado, enfim, que isso está inserido no homem desde que o mundo é mundo, né? Não tem como. Você vai estudar a história da humanidade, você vai se deparar com isso o tempo todo. Não é uma coisa nova, é uma coisa que faz parte da vida, do ser humano, do homem, né? É isso. Não sei, alguém aqui falou que tudo, acho que foi a Terezinha que falou que a tecnologia tudo mudou, mas o homem não muda. O homem continua isso o tempo todo. Nós somos um pouquinho bicho nesse sentido. E graça, que delícia, um brinde ao feminino e ao masculino que existe em cada um de nós, né? É isso que faz com que a coisa fique, né? Que se movimente, e que se integre, né? O yin e o yang integrado numa coisa única. É uma delícia isso. Eu acho que todos nós somos um pouco de tudo, na verdade, né? Bacana a tua fala. Obrigada pela contribuição. E agora eu vou passar a fala para a Regina. Regina, bem-vinda. Boa noite. Não, já está no finzinho e eu não ia falar, eu só ia trazer duas observações sobre duas observações sobre o filme, que também eu já tinha visto e já tinha na época que vi ficado tão assustada com tamanha perversidade, né? Mas isso já foi falado. A observação primeira que eu falo é sobre as cartas, né? Que elas parecem que conduzem a trama toda. Aquilo dela ter acesso às cartas, as cartas serem violadas, e senão a perversidade não ia conseguir ter o êxito que teve, né? E ela insiste para ele até o final que ela queria pôr escrito. Então é toda assim me chamou a atenção isso, que um protagonismo secundário da trama seriam as cartas, que por elas que ela teve êxito, que eles dois tiveram êxito e ela mais ainda porque ela queria destruir a outra madame. A outra observação, Cláudia e todos os colegas, é sobre o inglês lindo falado, né? Quer dizer, o preciosismo da língua que é falada no filme, né? Toda a fala, todas as falas, é de um preciosismo daquela época, naquele contexto de corte, né? Que a gente imagina, que a gente pode saber que na rua o outro inglês, né? Ou o outro francês, mas a gente está falando aqui do idioma do filme, o inglês falado na corte era aquele preciosismo, né? O vocabulário riquíssimo, totalmente formal, todo empoado, né? Todo com aquela empáfia mesmo do uso proposital das palavras mais elegantes para realmente fazer jus àquela pompa toda. É isso que eu queria trazer, porque eu fiquei ouvindo para ver se ia até o fim aquilo, e com todos eles há esse preciosismo do inglês falado, do inglês formal. É isso. Obrigada. Muito bacana, Regina, a tua observação. É muito bem feito, né? O roteiro é muito bem adaptado. E, de fato, é um romance epistolar esse, né? Do Choderlos de Lacros, porque no livro são várias cartas. É difícil colocar isso em imagem. As cartas vão aparecendo no livro,
né? E você vai montando um quebra-cabeça através das cartas, né? Não da imagem, né? Então, você vai construindo o personagem através daquelas cartas que vão entrando no livro. É muito bacana, né? E a fala, enfim. Mas é muito... o mais importante para mim, né? Para finalizar, é que, de fato, o amor está lá, o amor salva, né? O amor literalmente salva. Você consegue ver essa podridão, essa nojeira, essa coisa toda, né, acontecendo, e de repente você entende ali que o Valmont sai da estrutura daquela manipulação alucinada, ele se encontra com o amor sem querer, ele se depara com aquilo, né, aquela personagem frágil, uma personagem verdadeira, e a Ana Luísa se depara com a Margarida, que joga um monte de verdade na cara dela, e ela começa a assumir a própria identidade, e ela vai em busca desse amor, né? E consegue se desvencilhar dessa ditadura, desse preconceito, dessa mão de ferro dessa avó, né? Que tentou imputar nela, desse espartilho. Ela se nega a usar aquilo, né? Bonito, né? Que ela vai tirar da avó, e a avó não quero que tire. Quer dizer, ela não se reconhece sem aquilo. Muito bacana, Regina. Gente, olha, muito, muito feliz de ter a Maísa aqui. Nem falou, mas você vai apanhar, brincadeira. Olha, muito feliz de ter vocês, muito bacana, muito gostoso a gente poder se reunir, poder trocar ideias. Rê, que saudade, estou te vendo, Rê. Beijo. Muito, muito gostoso. Eu estou muito satisfeita de estar com vocês, de ter vocês. O nosso próximo encontro vai ser um filme sueco, que é do Lasse Hallström, que é Minha Vida de Cachorro, que é de uma delicadeza, é uma coisa, as imagens, a fotografia, a história. É um garoto que lida com uma mãe doente, com essa perda, ele tem que ficar se separando dessa mãe e se separar do cachorro, a Sincan, que é a cachorrinha dele. E o conto é o Biruta, da Lígia, né? Que é um conto maravilhoso de um garoto também que vem de um orfanato e que ele tem um cachorrinho que se chama Biruta. E aí nós vamos nos enveredar nesses caminhos todos aí, mas é uma conexão impressionante, é impressionante. É como a gente viaja no conto da Lígia, entrando nesse filme sueco que é maravilhoso, gente. Vocês vão adorar. E o filme tem o conto é mais pesado, é mais difícil, não tem muita redenção, mas o filme dá uma leveza, dá uma coisa gostosa na gente, tem uma coisa que se equilibra ali. Então, eu queria agradecer. E o dia, Cláudia? Passou para uma vez ao mês? O dia passou para uma vez ao mês, porque, Marli, porque a gente está com o encontro do livro. Está aqui, o Tiago até colocou que a gente tem na última quinta-feira do mês vai ter o último encontro do Guimarães, do Grande Sertão, e aí a gente vai entrar numa outra obra que está sendo votada. Por favor, entre no site, votem lá, participem junto com a gente desse processo. A gente vai finalizar com o Guimarães, são 3 obras, né, que estão lá para serem votadas, e a gente, depois do Grande Sertão, vai entrar nisso e vai continuar na Lígia, por enquanto, tá? Em função dessa... Enfim, eu estou junto com a Adalberto, ela não sai de mim também. E é uma homenagem também a ela, enfim, que eu acho que ela é tão entra tanto dentro da gente, é um pouco de cada um de nós, e ela está dentro da gente também. É isso que vai acontecer, mas está ali, as informações estão no site, tá, gente? Então, eu peço que vocês votem, que vocês se inscrevam, que vocês façam parte, e muito feliz de ter vocês aqui. Ana Danino, um beijo para você. Fátima, beijo também. Lúcia, Delícia, Leila, obrigada. As 2 Leilas aqui. Adriana, Adri. Beijo para todo mundo. Obrigada, Reita, obrigada, Ivana, obrigada, Ilmac, obrigada, Márcia, obrigada, Malik, bom te ver, Thaís. Maíse, beijo para Denil, querida. Beijo. Olha a Márcia Cruz aqui, que eu estou te vendo, Márcia. Ainda quero ouvir sua voz aqui dentro, ouviu, querida? Thaís, obrigada. Clarice, obrigada. Muito obrigada pelo carinho. Ivone também. O Mac, obrigada, gente. Obrigada pela presença, pela participação.